Nexo técnico epidemiológico é quando existe uma relação entre a doença que você apresenta e o trabalho que você realiza estatisticamente. Ou seja, a medicina entendeu, houve uma análise de todas as concessões feitas, tá? De benefícios, e se analisou que, por exemplo, quem trabalha em banco tem muitos problemas ali relacionados ao estresse, ansiedade, tá? Estresse pós-traumático, síndrome do pânico, burnout. E aí, a partir da análise da realidade, foi feita uma lista, e aí você tem que avaliar se nessa lista, pela atividade que você exerce, atividade da empresa onde você trabalha, e o Código Internacional, Classificação Internacional da Doença, se existe relação, tá? Se existir relação, e eu vou ensinar para você como você vai ver se no seu caso existe ou não relação prevista nessa tabela. Se houver relação, o INSS tem que conceder o B91 e não o B31. Agora, eu vou dizer para você, ele não faz isso, tá? Essa aqui é uma coisa que normalmente o INSS não faz. Deveria fazer. Só que se você for para a perícia sabendo disso, já vai diferente, tá? Fora isso, se você sabe que tem nexo entre a doença e o seu trabalho, porque você já consultou a tabela que eu já te ensinei a consultar, vou ensinar agora, você sabe que o INSS concedeu errado. E aí você vai poder buscar o seu direito da maneira correta, tá? Olha só, essa tabela, gente, ela está no decreto 3.048. E aí você vai pesquisar, eu vou até anotar para vocês aqui, senão vocês vão ficar bravos comigo, porque vocês não vão saber escrever. Quer ver? Nexo técnico epidemiológico. Vou escrever para vocês. Tá, olha lá. Nexo técnico epidemiológico. Você vai digitar isso no Google e vai vir uma tabela para você, que é essa tabela que eu estou mostrando para vocês agora. Tá? Eu quero que vocês vejam aqui, olha, na linha... Vocês estão vendo aqui, ó? Caixa Econômica, bancos múltiplos, bancos comerciais. Vocês estão vendo? De um lado está o KNAI, esse número aqui é KNAI. O que é KNAI? É a atividade econômica daquela empresa. Então, você vai olhar no CNPJ da empresa, vai ver qual é o número que consta lá no CNPJ, já vou mostrar para você, e aí você vai ver se a doença que você tem está nessa terceira coluna. Então, primeira coluna é o KNAI, segunda coluna é a descrição da atividade da sua atividade, da atividade empresarial naquele número de KNAI, tá? Então, por exemplo, Banco Central, 6410-7. Bancos comerciais, 6421-2. Então, todos os bancos comerciais vão ter esse KNAI, tá? E aqui, a terceira coluna é justamente a Classificação Internacional de Doença, que é o CID, que vai no seu atestado, tá? Então, agora eu vou te ensinar como você vai fazer para descobrir qual é o KNAI da empresa onde você trabalha. Tá aqui, vamos lá, olha lá. Tá? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o CNPJ. Você tendo o número do CNPJ da empresa onde você trabalha, e isso você vai localizar lá na sua carteira de trabalho, lá no seu registro, né? Na carteira de trabalho vai constar o número do CNPJ. Você vai entrar no site da Receita Federal, facinho, vai pegar o CNPJ da empresa. Vocês estão vendo esse círculo vermelho? É o KNAI, gente. Aqui é o KNAI da empresa, tá? Esse é o KNAI da minha empresa de cursos, por exemplo, tá? E aí, por último, você vai pegar o KNAI e vai pegar a sua CID, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Qual é o KNAI dos bancos comerciais, tá?
Está aqui o KNAI dos bancos comerciais. Aí você vai lá nos bancos comerciais e vai ver quais são as doenças que têm nexo técnico epidemiológico. Quais são as doenças que têm nexo técnico epidemiológico com bancos? Vejam, está aqui F30 até F39, F40 até F48 e assim por diante. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, quais são as doenças que estão entre o F40 e o F48, que são justamente as doenças que têm nexo técnico epidemiológico com bancos, tá? Por que eu trouxe banco, gente? Porque tem muita gente que trabalha em banco, porque eu tenho muito cliente bancário, e a gente tem aqui, olha, muitos problemas de saúde muito comum. Então, por exemplo, F40 até F48 são transtornos relacionados com o estresse, somatoformes e neuróticos. Então, por exemplo, agorafobia tem nexo técnico epidemiológico com banco, fobias sociais, transtorno fóbico ansioso, F41, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, transtorno misto ansioso e depressivo. Então, toda vez que um bancário olhar lá no seu Código Internacional de Doença, que está no seu atestado, e ver que tem lá F41.1, F41.2, F41.3, o que significa? Significa que essa pessoa tem essas doenças aqui. Como eu já mostrei para vocês, essas doenças do F40 até o F48, olha só, gente, o tanto de doença que tem. Todas essas doenças têm relação com o trabalho do bancário. Então, quando o bancário apresenta um atestado que tem essa CID aqui, lá no INSS, o INSS tem que reconhecer que a doença tem relação com o trabalho. E aí, nesse caso, tem que conceder o B91. Ele faz isso, gente? Ele faz? Ele não faz isso, tá? Se você for uma pessoa que trabalha em outro tipo de empresa, você vai fazer o quê? Você vai pegar o número do CNPJ da empresa onde você trabalha, vai lá no site da Receita Federal para emitir o CNPJ da empresa e vai olhar o KNAI da empresa, que eu já expliquei para você como faz, né, para olhar, vou mostrar de novo para você. Então, onde que fica o KNAI da empresa? Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui onde está o círculo vermelho, tá? Código de inscrição da atividade econômica principal. Então, você vai pegar esse número e vai lá na tabela que eu falei para você, que é essa tabela aqui, que é a tabela do nexo técnico epidemiológico, que para te ajudar, eu coloquei aqui, para você pesquisar no Google, se você quiser, que você tenha acesso a essa tabela, tá? Feito isso, você vai saber se o seu problema de saúde tem relação com o trabalho que você exerce e vai saber se o INSS tinha que conceder o B31 ou o B91 para você, tá?